Glória a Deus, bom dia para todos que vai estar assistindo esta santa palavra. Deus tem uma grande palavra para o seu coração e para o meu coração. Eu creio que Deus vai falar através deste vídeo, onde vai para o YouTube, para as redes sociais, vai para o Facebook, Instagram, enfim. Jesus disse que este evangelho há de ser anunciado pelos quatro cantos desta terra. Está lá em Mateus, no seu capítulo 24, onde Jesus estava nos Montes das Oliveiras, e a Bíblia diz que chegou os seus discípulos em particular e disse para o Senhor Jesus, para dar um sinal para eles, e a vinda e o fim do mundo. E Jesus começa a dar uma aula de escatologia. Escatologia é uma palavra que está no grego, que significa acontecimento das últimas coisas. Então Jesus ali, ele dá uma aula de escatologia sobre o acontecimento da sua vinda e do fim do mundo. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Em Mateus 24 em diante, o sermão profético, o princípio das dores. Então Jesus começa a dizer para os discípulos: acautelais que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão muitos. Aí ele fala rumores de guerra, terremoto, fome, peste e aí por diante. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Ligamos a televisão, os noticiários, nós vemos rumores de guerra, terremoto, maremoto, fome, pestes. Essas doenças aí que estão surgindo, está lá escrito em Mateus 24, Jesus dando um sinal da sua vinda e do fim do mundo. Então Jesus, ele dá uma aula de escatologia, uma aula da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele vai vir. Ele vai vir buscar o seu povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Então nós vemos ali o Senhor dando uma aula sobre a sua vinda. Mas o mais interessante que eu vejo é Jesus falando: e este evangelho vai ser pregado nos quatro cantos desta nação, deste mundo, em todo canto. Então verás o fim. Então estamos aí, mediante deste grande aparelho aí, que vai pelo Facebook, vai pelo YouTube, vai pelos quatro cantos desta terra pregando o evangelho. E esta voz tem chegado em vários estados, esta grande palavra do Senhor. Então, bem-aventurado aqueles que ouvem essa santa palavra do Senhor. Então, feliz é aqueles que ouvem e obedecem esta santa palavra. Porque o Senhor vai vir buscar a tua igreja. O Senhor vai vir buscar a tua igreja. Então Jesus, ele dá um sinal da sua vinda. Quando este evangelho será pregado nos quatro cantos desta terra, então verás o fim. Então nós já vemos aí a internet, pela televisão, rádio, enfim, pelo WhatsApp, glórias. O evangelho está sendo anunciado. E Jesus falou que está à porta. Jesus vai vir buscar teu povo, um povo escolhido, eleito, sem mancha, sem mácula. Oh, aleluia. E eu tenho uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida nesta terça-feira, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta Jeremias. No seu capítulo 2,
aliás, no seu capítulo 3, versículo 22 e versículo do número 23. Olha que Jeremias está falando. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é para quem acredita, para quem crê no novo céu, numa nova terra. A Bíblia diz bem claro, aquele que está morto com Cristo, ou seja, aquele que aceitou Jesus, andou com Cristo, buscai as coisas de cima, as coisas do alto, as coisas espirituais. Não só buscar as coisas terrenas, mas esquecendo de buscar as coisas do alto, que é a santa palavra de Deus. Jesus teve uma hora que ele falou, se eu falar das coisas terrenas, vocês não acreditam? Imagine se eu falar das espirituais, vocês vão acreditar? Falou para os discípulos, aqueles que seguiam Jesus. Aqueles que andavam com Cristo. Aqueles que andavam com Cristo. Jesus falou, se eu estou falando das coisas terrenas, vocês não estão acreditando? Imagine se eu falar das coisas espirituais, da Nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra. Aquele que for fiel comigo, vai cear comigo, vai andar na Nova Jerusalém. Vou escrever um novo nome na sua testa. E daí por diante, está lá em Apocalipse. O livro das revelações de João na ilha de Patmos, por amor do Evangelho, estava na ilha como escravo, mas Deus resgatava ele em espírito e levava até o terceiro céu. Para onde a gente vai? E Jesus deu uma aula para os discípulos, falando, se eu falo das coisas terrenas, das coisas que perecem, das coisas que vão ficar nesta terra, vocês não estão acreditando, meus discípulos, meus seguidores. Muito menos se eu falar das coisas celestiais, das coisas do céu. Oh, aleluia, mas tem uma geração que acredita, aleluias, nessa santa palavra. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Só Jesus pode libertar, só Jesus, ele pode curar, só Jesus pode tirar do cativeiro. A Bíblia diz bem claro em João 10:10 que o diabo veio senão a matar, senão a roubar, senão a destruir. Só isso a função dele. A função dele é levar as pessoas para a perdição, para as drogas, para a prostituição, para o crime, para a prisão. Para ele não tem mais solução, o diabo. Não tem mais solução. Então, quanto que ele puder levar para o inferno, ele vai levar. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Só basta a gente acreditar, confiar, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Oh, aleluias. Então Jeremias, ele está dizendo, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, aleluia. Grande é a fidelidade do Senhor. Oh, aleluia. É Jesus que está dizendo através do profeta Jeremias. A Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, para morrer naquela cruz do Calvário por nós. E nós, o que temos feito por Cristo? O que nós temos feito por Cristo nesta terra? Jesus derramou seu sangue, puro,
A Bíblia diz que Jesus não saiu uma palavra de engano na sua boca. Jesus veio curando, libertando, salvando, resgatando. Até a morte de cruz. Levado no Gólgota. Pendurado no madeira. Pendurado naquela cruz do Calvário. Esticou os braços. E quando derramou aquele sangue, ele falou: está consumado. É para isso que eu vim. E é para isso que eu vim. Morrer naquela cruz do Calvário. Muitos pensam que foi o diabo que matou Jesus. Falta de conhecimento, falta de ler a Escritura Sagrada. O diabo nem queria que Jesus fosse crucificado, porque aí não cumpria as Escrituras Sagradas, aonde os profetas vêm falando. Um dos maiores profetas, Isaías, grande profeta messiânico, ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 53:4 em diante. Ali está a profecia de Isaías, se cumprido naquela cruz do Calvário. Jesus indo para o Gólgota, por mim e por você. Jesus foi homem. Jesus não negou aquela cruz do Calvário. Jesus no Getsêmani, ele disse: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Oh, aleluias! E a Bíblia diz que Jesus no Getsêmani, por amor de mim e de você, a Bíblia diz que o suor de Jesus se tornou em grandes gotas de sangue que derramava no chão. Aquele sangue derramado, aquele suor com sangue, significa o sangue derramado por mim e por você. Jesus foi homem, Jesus não negou a cruz do Calvário. O diabo até tentou tirar ele do foco, mas Jesus falou: para isso que eu vim, e eu vou cumprir o que o meu Pai mandou, e eu vou cumprir, vou até a morte de cruz. E o que nós temos feito por Cristo? O que nós temos feito por Cristo? Será que nós temos pregado a palavra por aqueles que estão perdidos? Será que nós temos levado o alimento para aqueles que estão perdidos? Essa é uma pergunta. Você que vai estar assistindo este vídeo, e esta voz vai por vários cantos deste país. O que nós temos feito por Cristo? Jesus foi até a morte de cruz por nós. Derramou aquele sangue puro, imaculado por nós, para nos salvar. Mas Jeremias está dizendo aqui: mas a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã. Sabe que é novas? Ela renova a cada manhã a sua misericórdia por nós. Não importa se você errou, não importa se você fez isso, mas se você confessar o Senhor como Jesus Cristo, suficiente Salvador da sua alma, e falar: Jesus, escreve meu nome no livro da vida, Jesus joga tudo no lago do esquecimento e não lembra mais. O apóstolo São Paulo dá um exemplo, o maior perseguidor da igreja de Cristo. O maior perseguidor da igreja, que assolava a igreja, perseguia os cristãos da época. Matava, prendia, arrastava, assolava. Mas em Atos capítulo 9 ele teve um encontro com Cristo. Ele percebeu que Jesus era verdadeiramente real. E já não perseguia mais a igreja. Quando Jesus falou para Saulo numa visão, no resplendor de luz, e disse: Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Duro é para ti lutar contra os grilhões. Ou seja, ele quis dizer, Saulo é o nome romano. E depois mudou o nome dele para Paulo.
O grande perseguidor da igreja agora se converte ao Senhor. E Jesus falou lá, por que me persegue, Paulo? Duro é para ti lutar contra os grilhões. E agora ele se converte ao Evangelho. Muitos falam de Paulo, um grande pregador do Evangelho, mas não sabem o seu passado, o tanto que ele assolava a igreja, perseguia os cristãos. Praticamente mandou matar Estevão, discípulo do Senhor, aonde jogaram as suas vestes no seu pé de Estevão. E agora Paulo começa uma grande perseguição da igreja de Cristo. E em uma das suas cartas, Paulino, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais agora segundo a carne é o pecado, tudo que desagrada a Deus, mas agora anda segundo o Espírito é a palavra do Senhor, que anda agora segundo o Evangelho, uma nova vida com Cristo, uma nova aliança com Cristo, com as Santas Escrituras, aquele que obedece a palavra. Paulo era um perseguidor da igreja, assolava a igreja. Muitos conhecem Paulo como um grande pregador, mas não sabem de onde Paulo surgiu, quem era Paulo antes da conversão deste homem. Mas Paulo ele dá um exemplo pela misericórdia do Senhor, que ela renova a cada manhã. E Paulo foi o maior pregador do Evangelho do Novo Testamento. As maiores cartas quem escreveu foi Paulo, chamado as Cartas Paulinas de Paulo. O Saulo de Tarso, depois muda o nome para Paulo, o nome romano, Paulo. Oh, glórias! Enfim, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. E esse texto de lamentação de Jeremias, aonde Jeremias ele fica triste e convida o povo a reconhecer os seus pecados e voltar para Deus para obter a misericórdia do Senhor. É isso que Jeremias estava falando para o povo rebelde, um povo que Deus abençoava, um povo que Deus libertou com mão forte do Egito. Viu a mão forte de Deus, Deus cuidando daquele povo. E agora aqui na frente não mudou. No livro de Jeremias, um povo rebelde, um povo que não queria nada com Deus, só queria as bênçãos de Deus. Mas Jeremias, ele fala para o povo a tristeza de Jeremias, e ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e voltar para Deus para obter a misericórdia do Senhor. É isso que Jeremias está falando neste livro de Lamentações. A tristeza de um profeta, a tristeza de um homem de Deus como Jeremias, a tristeza de Jeremias, ele dizendo para o povo para voltar para Deus, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, para obter a misericórdia do Senhor. Porque a sua misericórdia, ela não tem fim. Ela renova a cada manhã. Isso, a cada manhã, a misericórdia do Senhor, ela renova sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a tristeza de um homem, a tristeza de um profeta, Jeremias, chamando para o povo que estava rebelde contra o Senhor,
que não andava mais nos caminhos de Deus, só queria as bênçãos do Senhor, mas obedecer a palavra, nada. Como aqueles 10 leprosos que Jesus curou, chegaram rogando, gritando, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi não significa que ele é filho de Davi, mas é da geração de Davi. Ele era da geração de Davi, Jesus. E aqueles 10 leprosos vieram rogando, gritando, clamando por misericórdia. Senhor, tenhas misericórdia de nós e nos cura desta lepra. Jesus curou os 10 leprosos. Só um que voltou para agradecer a Deus. Só um voltou para dar glória ao Senhor e para agradecer a Jesus. O grande milagre que Jesus fez, curando daquela lepra. Os 9 não quis voltar para agradecer a Jesus. Ou seja, os 9 não quis andar com Jesus. Os 9 não quis caminhar com a palavra. Mas só um que voltou para dar glória ao Senhor e para caminhar com Cristo. A pergunta é: quantos quer caminhar com Cristo? Quantos quer largar a malícia, o pecado, o engano e caminhar com a palavra? Certa vez Jesus, no livro de João 6, Jesus estava pregando para uma grande multidão. E Jesus veio pregando que era o pão vivo que desceu dos céus, uma grande palavra profética que doía o povo que escutava. E o povo falou: duro é para ouvir esse discurso. Quem pode ouvir esse discurso? Porque o povo não queria largar o pecado, não queria largar a prostituição, não queria largar a bebida, não queria largar tudo aquilo que desagrada a Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz em João